Nos mitos da antiguidade, encontramos histórias criadas para explicar tudo o que era misterioso e inexplicável. Quando não havia ciência para responder às perguntas sobre trovões, o nascer do sol ou a morte, os mitos eram a solução. Essas narrativas não eram apenas contos para entreter, mas verdades sagradas para cada civilização antiga. Elas ajudavam a compreender o início do mundo, a vontade dos deuses e até o destino das almas após a vida. Da Grécia ao Egito, da Mesopotâmia às Américas, cada povo criou mitos para dar sentido ao desconhecido. Muitas dessas histórias antigas ainda influenciam nossa cultura, nossa arte e até a forma como pensamos hoje. Neste vídeo, vamos percorrer diferentes civilizações para revelar os principais mitos que marcaram a história da humanidade. E tudo isso explicado de forma simples e envolvente em apenas 12 minutos. Nos mitos gregos, os deuses eram vistos como forças supremas que controlavam a natureza e o destino dos homens. Essas histórias não eram simples contos, mas verdades sagradas que davam sentido à vida cotidiana na Grécia Antiga. Zeus era considerado o rei dos deuses, sentado no alto do Monte Olimpo e armado com seus trovões. Seu raio brilhante não era apenas uma arma poderosa, mas o símbolo da ordem e da autoridade suprema. Prometeu desafiou esse poder ao roubar o fogo sagrado dos deuses para entregá-lo aos humanos. O dom do fogo trouxe luz e conhecimento, mas também punição eterna para Prometeu. Hades, o irmão sombrio de Zeus, governava o mundo dos mortos e mantinha as almas presas em seu domínio. Para os gregos, atravessar o submundo significava enfrentar rios escuros e julgamentos divinos inevitáveis. Esses mitos reforçavam a ideia de que nada acontecia por acaso, pois tudo estava ligado à vontade dos deuses. No fim, os gregos viam os mitos como a explicação para os segredos que a razão ainda não podia compreender. Nos mitos egípcios, religião, natureza e vida após a morte estavam sempre conectadas em narrativas divinas. O mito de Osíris e Ísis contava a história de um deus assassinado e depois ressuscitado por sua esposa fiel. Os egípcios acreditavam que Osíris se tornou o juiz supremo do submundo, responsável por decidir o destino das almas. Ísis, por sua vez, era vista como a deusa da magia e da proteção, representando amor e devoção eternos. Outro mito central era o de Ra, o deus do sol, que atravessava o céu em uma barca dourada durante o dia. À noite, Ra descia ao submundo e enfrentava as forças do caos para garantir o renascimento do sol na manhã seguinte. Esse ciclo mostrava a importância da ordem e da renovação para a vida egípcia. O famoso Livro dos Mortos reunia feitiços e instruções para guiar as almas em sua jornada após a morte. Uma das provas mais conhecidas era a pesagem do coração diante de Osíris, comparado a uma pena da justiça. Esses mitos revelavam uma civilização obcecada com a imortalidade e a busca constante por equilíbrio entre vida, morte e renascimento. Nos mitos mesopotâmicos, os povos da antiga Suméria e Babilônia criaram histórias para explicar a origem do mundo e o destino dos homens. O mito de Gilgamesh contava a jornada de um rei em busca da imortalidade, revelando o medo universal da morte. Nessa epopeia, Gilgamesh enfrentava deuses monstros e obstáculos impossíveis em sua tentativa de viver para sempre. No final, ele descobria que a verdadeira imortalidade estava em suas conquistas e na memória deixada ao seu povo. Outro mito central era o de Tiamat, a deusa do caos, derrotada pelo deus Marduk em uma batalha cósmica. Com o corpo de Tiamat, Marduk criou o céu e a terra, estabelecendo a ordem no lugar do caos. Essa narrativa mostrava que os mesopotâmicos viam a criação como fruto de luta e sacrifício. Também existia a história de um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade arrogante. Um homem construiu uma arca para salvar sua família e os animais, lembrando muito o relato bíblico de Noé. Esses mitos revelavam uma visão de mundo marcada pelo medo dos deuses, pela força do destino e pela fragilidade da vida humana.
Nos mitos nórdicos, os deuses e heróis viviam em um universo cheio de batalhas, mistérios e presságios do fim do mundo. O centro desse universo era Yggdrasil, a grande árvore cósmica que ligava todos os reinos. Entre esses reinos estavam Asgard, a morada dos deuses Midgard, o mundo dos homens, e Helheim, o domínio dos mortos. Thor, o deus do trovão, era o protetor da humanidade empunhando seu martelo Mjolnir contra gigantes e monstros. Loki, o deus trapaceiro, trazia caos e confusão, muitas vezes enganando deuses e mortais com sua astúcia. Um dos mitos mais marcantes era o Ragnarök, a profecia do fim do mundo nórdico. Nesse dia, deuses e gigantes lutariam em uma batalha cósmica, e até Thor cairia diante da serpente Jormungandr. O Ragnarök não era apenas destruição, mas também renascimento, pois um novo mundo surgiria das cinzas. Esses mitos refletiam a dureza da vida dos povos vikings, cercada por guerras e invernos rigorosos e mares imprevisíveis. Para os nórdicos, aceitar o destino com coragem era a maior virtude mesmo diante do inevitável fim. Nos mitos hindus, o universo era explicado como um ciclo infinito de criação, destruição e renascimento. No centro desse ciclo estava a Trimurti formada por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma era o criador responsável por dar forma ao mundo e aos seres vivos. Vishnu era o preservador mantendo a ordem cósmica e protegendo o universo das forças do caos. Shiva, o destruidor, representava o fim necessário para que uma nova criação pudesse surgir. Um dos mitos mais fascinantes era o da batedura do oceano de leite, em que deuses e demônios trabalharam juntos para obter o néctar da imortalidade. Nessa história, a montanha Mandara foi usada como vara, e a serpente Vasuki serviu como corda para agitar o oceano cósmico. Do oceano surgiram tesouros deuses e até venenos, mostrando que a criação sempre traz luz e sombra. Esses mitos refletiam a crença hindu na reencarnação, onde cada vida é apenas uma etapa de um ciclo eterno. Para os hindus, compreender esses mitos era uma forma de entender o equilíbrio do universo e o próprio sentido da existência. Nos mitos chineses, a criação do mundo e da humanidade estava cheia de símbolos de equilíbrio e harmonia. Um dos mitos mais antigos falava de Pangu, o gigante que separou o céu da terra com sua força imensa. Após sua morte, o corpo de Pangu transformou-se em partes da natureza montanhas, rios, vento e sol. Outro mito importante era o de Nuva, a deusa criadora que moldou os primeiros humanos a partir do barro. Quando o céu se rompeu, Nuva também foi quem reparou as rachaduras usando pedras coloridas. Esses feitos a tornaram símbolo de compaixão e criatividade na tradição chinesa. Os dragões, por sua vez, eram vistos não como monstros, mas como guardiões benevolentes da chuva e da fertilidade. Para os antigos chineses, o dragão representava poder, sorte e a ligação entre o céu e a terra. Esses mitos refletiam a busca pela ordem e pelo equilíbrio, valores centrais na filosofia chinesa. Assim, os mitos chineses uniam fantasia e moral, ajudando a explicar tanto a origem do mundo quanto a vida em sociedade. Nos mitos americanos pré-colombianos, os deuses estavam profundamente ligados à natureza e ao destino humano. Entre os astecas, Quetzalcóatl, a serpente emplumada, era o deus da sabedoria e do vento. Ele era visto como o criador da humanidade e o portador do milho, alimento sagrado para seu povo. Já os maias tinham no Popol Vuh a narrativa da criação, onde os primeiros homens foram moldados do milho. Esse mito mostrava a importância do alimento não só para a sobrevivência, mas para a identidade cultural. Os incas, por sua vez, cultuavam Inti, o deus do sol, protetor dos reis e fonte da fertilidade da terra. Inti era celebrado em grandes festivais como o Inti Raymi, que marcava o ciclo agrícola. Esses mitos destacavam a ligação direta entre os deuses e os elementos naturais, como o sol, a chuva e o milho. Para os povos pré-colombianos, honrar os deuses era garantir equilíbrio, prosperidade e ordem no mundo.
Assim, os mitos americanos uniam espiritualidade e natureza, explicando a origem da vida e reforçando a união da comunidade. Na conclusão sobre os mitos da antiguidade, percebemos que cada civilização criou suas próprias respostas para os mistérios da vida. Dos gregos aos egípcios, dos mesopotâmicos aos chineses, todos buscaram explicar o que a razão ainda não podia. Esses mitos mostravam deuses poderosos, heróis corajosos e forças da natureza além do controle humano. Mais do que histórias, eram lições sobre medo, esperança, coragem e destino. Apesar das diferenças culturais, todos os povos antigos partilhavam a mesma necessidade de dar sentido ao desconhecido. Muitos desses mitos continuam vivos, influenciando a arte, a religião e até a ciência moderna. Refletir sobre eles é também refletir sobre nós mesmos e sobre nossa eterna busca por respostas. No fim, os mitos da antiguidade revelam que a imaginação humana sempre foi a maior ferramenta para enfrentar o mistério da existência. Se você gostou desta viagem pelos mitos da antiguidade, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para continuar explorando histórias incríveis de diferentes civilizações. Compartilhe este vídeo com amigos que também se interessam por mistérios e mitologia. E diga nos comentários qual mito mais chamou a sua atenção hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades fascinantes do passado e do presente.